Olá pessoal, cheguei para mais uma leitura do nosso livro de Lucas e a gente vai ler hoje o capítulo 10. Eu sou a Maria e nós estamos numa jornada de leitura da Bíblia. Nosso objetivo é ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, também criar o hábito da leitura, ter constância. A gente está aproveitando tudo isso, né? E além do mais, descobrir os princípios que são os tesouros, né, bíblicos que estão aqui, os princípios milenares que estão aqui. Vamos lá? Sem muitas delongas, a gente vai ler capítulo 10, tá bom? Fala sobre Jesus envia seus discípulos, capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Vão observando vão lendo de forma atenciosa, tá? Essa é a orientação. Leia de forma atenciosa. Cada parte que a gente for lendo, vai lendo de forma atenciosa e além de forma atenciosa, lê com... É uma palavra que eu sempre costumo falar, mas não tô lembrando aqui. Leia com entendimento, sabe? Não lê por ler, leia com entendimento. Isso. No versículo 8 agora. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida! Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Arrependimento, né? Tá falando. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não descerá até o lugar dos mortos? Não, aliás, versículo 15, gente. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Aí vem a resposta: não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem também me aceita. E quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Aqui eu acho lindo, né? A delegação de Jesus, como Jesus delega e como ele enche de autoridade e poder. Já vimos isso também em capítulos anteriores. Agora o versículo 17. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Acabei de falar. Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade, é o nome poderoso de Jesus. Versículo 18. Então ele lhes disse:
Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas se alegrem porque os espíritos impuros... versículo 20. Gente, eu vou ler o 18 de novo, tá? Então ele lhes disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha aqui, gente. Preste atenção nessa leitura. Versículo 19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados nos céus. Gente, olha aqui. Olha o real motivo pelo qual os discípulos devem se alegrar. Isso aqui é atemporal. Por quê? Porque isso aqui está falando, para os discípulos, 72 discípulos que voltaram, que relataram com alegria, né, o que tinha acontecido, né? Eles ficaram muito alegres e maravilhados com o que tinha acontecido, que eles conseguiram libertar pessoas e curar pessoas de demônios, né? Opressões, possessões. Então, foi motivo de alegria, mas Jesus falou para eles, reafirmou, né, a autoridade que tinha concedido para eles, e depois disse o principal motivo pelo qual eles deveriam se alegrar. Era porque o nome deles estavam registrados no céu. Gente, isso aqui é forte, importantíssimo. Não sei se você está tendo clareza e está tendo a visão de entender isso aqui. Não é só tá tendo vista de ler, sabe? Mas está tendo a visão para entender. A visão vai além daquilo que esses olhos aqui podem ver. Né? A gente vai ver em outras leituras, mais na frente vocês vão lembrar que vai ter determinadas leituras, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fica cego, ou tem outros cegos na Bíblia que serão mencionados ainda, vocês verão a leitura, vocês vão perceber que eles mesmos cegos, eles conseguem ter visões. E aí, eles mesmos vão, né, nas entrelinhas das palavras, vão dizer que o verdadeiro cego é aquele que não está conseguindo enxergar quem é Deus. E aqui é um ponto que nos leva para o mesmo entendimento, que a nossa alegria não tem que estar nas coisas que a gente está vendo acontecer aqui, mas nas coisas que a gente crê. Que, por exemplo, nosso nome registrado no céu. Isso aqui é temporal, esse texto é temporal, né? Sobre a autoridade que Jesus dá para os discípulos, porque hoje os discípulos de Jesus permanecem nessa geração. Esses discípulos estavam aqui recebendo essa palavra nessa geração. E essa palavra foi repassada de geração em geração para os discípulos de Jesus, que é a família de Jesus, né? A família espiritual de Jesus. Então, essa palavra, ela é atemporal. Então, ela serve para mim, para você que é discípulo de Jesus. Ela serve para aquele que é discípulo de Jesus, tá bom? Seu nome, alegre-se, porque o seu nome vai estar, porque o seu nome está registrado no céu. Alegre-se por isso. Vamos agora ler o versículo 21, que vai falar sobre Jesus agradece ao Pai. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Aos que são como... Não é os que são crianças, aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas, versículo 22, meu Pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. E esse E que é importante, porque o Pai e o Filho se conhecem, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo, né? O Senhor se revela. Eu vou abrir um parênteses aqui. O Senhor, Deus, ele não se explica, né? E ninguém explica Deus. Mas o Senhor, ele se revela na sua palavra. E ele vai se revelando de diversas maneiras. Mas uma das principais maneiras no qual Deus se revela é nessa leitura aqui. Aí você lendo, Deus, ele vai se revelando.
Ele vai revelando quem ele é e você vai perceber isso. Então, em particular, versículo 23, tá? Continuando a leitura. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Felizes os olhos que veem os que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Versículo 25 agora, o mandamento mais importante. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta que eu acredito que é uma pergunta, acredito não, ela é uma pergunta atemporal, né? Que hoje você pode não estar perguntando aí, hoje você pode estar se perguntando, né? Nossa, será que tem vida eterna? O que você crê sobre essa questão, né? Então, é uma pergunta que é feita até hoje. E Jesus, no versículo 26, Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Versículo 27, o homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28, está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. A parábola do bom samaritano. O homem, versículo 29, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Né? Porque essa parábola aqui, se a gente observar, ela dá continuidade ao assunto anterior, né? Porque terminou assim, ó: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí o versículo 28, Jesus afirmou que está correto, o que disse: faça isso e você viverá. E aí vem o versículo 28, que já inicia a parábola do bom samaritano, porque Jesus explicava muitas coisas por parábolas, né? O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Né? O primeiro foi o sacerdote, depois foi o levita. Isso. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E esse homem, né, peraí, Jesus expôs quem era Jesus. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Eu só queria saber aqui o homem, né, lembrar. O homem descia de Jerusalém para Jericó. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Jesus visita Marta e Maria, versículo 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária, né? Necessária.
Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, escolha certa, ou seja, uma escolha, ela tem que vir seguida de certo ou errado, porque às vezes você pode fazer uma escolha errada. E ninguém tomará isso dela, ninguém tomará isso dela. Ai, gente, tem tantas... Terminamos o capítulo 10, né? Tem tantas preciosidades nessas leituras, tantos princípios milenares, tem tantos pontos que eu sei que serão revelados no caminho dessas leituras que a gente faz, né? E tantos aprendizados, tantos pontos que no momento certo eles serão postos à luz, sabe? A luz serão postas assim em cima para que cada pessoa perceba. Talvez nesse momento você esteja aí já fazendo a sua leitura, acompanhando a sua leitura, e você já percebeu algo, né? E nas demais leituras vai acontecer o mesmo, e cada vez que você fizer a mesma leitura terão mais, é como se você se aprofundasse mais, sabe? Você vai vendo coisa que você ainda não viu na primeira leitura, e é muito interessante. Olha, uma coisa que me chamou a atenção aqui nesses últimos versículos, né, do 40, por exemplo, quando Marta, porém, estava ocupada, e depois Jesus no versículo 41, Jesus fala sobre preocupar, né, para ela, que ela se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, né? Jesus respondeu para ela: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, né? Então ela se ocupa, e Jesus fala que ela se preocupa, né? Então ela está se preocupando com coisas que seriam desnecessárias naquele momento. Não que ela não precise fazer em nenhum momento, só que naquele momento aquela era uma oportunidade para ela. Até porque Jesus não iria ficar o tempo todo com ela. Então aquela era uma oportunidade que ela estava tendo para pegar o que era necessário, porque ele diz que apenas uma coisa é necessária, né? E que a Maria fez a escolha certa. Não que o que a Marta vai fazer esteja errado, não é isso. Já pensou se o que a Marta estava fazendo não fosse feito? Ninguém seria servido, né? Mas Jesus está falando de algo que ela está se ocupando, e que ela não precisaria se preocupar com aquilo ali, porque é uma pré-ocupação que não caberia naquele momento. Então, perceber essas preciosidades, a gente precisa estar com um coração muito aberto e uma mente muito aberta para pegar os tesouros, sabe? Porque esse negócio de vista e visão é algo interessantíssimo e a gente foca nisso, tá? Vista e visão, porque na Bíblia a gente vai perceber que tem cego que tem visão, e tem gente que tem vista, enxerga com esses olhos, mas não consegue ter a visão. A visão é ver lá na frente, ver coisas que ainda não aconteceram nessa esfera. Foca nisso. Vai lendo com entendimento e prestando bastante atenção. Eu te aguardo na próxima leitura. É muito bom estar aqui com você, fazendo a leitura da Bíblia. Eu estou amando fazer essa jornada. Me diz o que você tem achado. Nós fazemos parte, essa leitura está sendo feita no clã Razak, né, que é um clã onde a gente busca fortalecimento na palavra, né, e fortalecimento em Cristo, fortalecimento da nossa fé. Então a gente nesse clã está fazendo essa leitura, e por aqui a gente te convida também a fazer essa leitura com a gente. Lá é um grupo, né, um grupo que a gente que está começando, mas que está crescendo, tem objetivos claros, e eu creio que Deus tem muito a fazer. E se você tem interesse, né, deixa seu comentário, reaja de alguma maneira, e a gente vai seguindo nessa jornada, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima leitura.